Meus queridos, boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja em cada coração nessa noite. Hoje eu trouxe para a nossa reflexão uma parábola. Jesus, quando andava, ele gostava de ensinar através de parábolas. Eu escolhi uma que eu acho muito providencial para a nossa atualidade, para a nossa vida. É a parábola do grão de mostarda. Eu vou ler para não correr o risco de esquecer nenhuma palavra, porque a gente fica um pouco ansiosa, né? Então, é Mateus capítulo 13, 31, 32. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que o homem plantou em seu campo. Embora seja a menor de dentre todas as sementes, quando cresce se torna uma hortaliça robusta e forte, onde as aves do céu vêm fazer ninhos em seus ramos. A parábola do grão de mostarda, ela vem nos mostrar, é comparada com a nossa evolução espiritual, o nosso crescimento em bondade, em fé, amor, dedicação ao nosso próximo. É uma virtude que nos inspira a palavra de Deus. E é isso que Jesus quer que façamos, quer que nos transformemos como o grão de mostarda. O grão de mostarda é uma grande medida de fé que é necessária na nossa vida para realizarmos todos os nossos objetivos. Nós temos que ter fé em nós mesmos, porque se a gente não tiver fé na nossa capacidade, a gente não vai em lugar nenhum, não é verdade? O grão de mostarda, ele nos mostra a transformação, porque o que acontece quando se planta um grão? Ele vai para dentro da terra, ele se quebra, ele cresce, ele se transforma. E é isso que Jesus quer de nós, que a gente tenha essa transformação. Dentro de nós, Deus, quando nos criou, Ele plantou esse grãozinho dentro do nosso coração. É o reino dele, dos céus. Cada um de nós só precisa deixar ele crescer, florescer, frutificar. Na maioria das vezes, a gente não faz isso. Por vergonha, por medo de começar. A gente fica esperando as oportunidades. O dia tem 24 horas e nessas 24 horas nós temos 24 oportunidades para a gente começar, não é? Nós temos que ter a inspiração, seja em Deus, seja na nossa família, seja numa pessoa que a gente gosta muito. Então a gente tem que aproveitar essa inspiração, essa vontade profunda para a gente dar início. Essa inspiração tem que ser a nossa energia, a nossa força para a gente dar os primeiros passos. E essa parábola, ela é apenas uma ilustração que Jesus usava naquela época e que eu estou usando hoje, nessa noite. Porque o que Deus quer que a gente faça nas nossas vidas? Que a gente tenha as inspirações, que a gente tenha os desejos para a gente batalhar. E fazendo isso, a gente não pode esquecer o que é mais importante. Além da gente conseguir tudo que a gente tem o objetivo. Não é o auxílio, a caridade.
fazendo isso, a gente auxiliando, o que vai acontecer conosco? A gente vai se transformando moralmente. O que está acontecendo com o nosso grãozinho de mostarda? Ele não está se transformando, ele não está crescendo. E juntamente com ele é nós, certo? Essa construção do reino de Deus dentro de nós está começando. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade e ir começando. A gente vem no centro espírita, a gente ouve uma palavra, a gente coloca ela em prática. Quando acontece alguma outra coisa, a gente vai lembrar daquele ensinamento. E assim a gente vai construindo. Aparece uma oportunidade para a gente fazer o bem. A gente vai lembrar daquele ensinamento. É por aí que eu começo a minha transformação, o meu aprendizado, né? Então a gente não deve perder as oportunidades, os ensinamentos. O reino de Deus, que é a nossa fé, o nosso grãozinho de mostarda, ele tem um potencial gigantesco para se transformar. Como a sementinha que a gente joga lá dentro da terra. Basta a gente cuidar bem dela. Se a gente não cuidar da sementinha, ela não vai crescer, ela não vai se produzir, dar o alimento. E assim é nós, com os nossos filhos. Se a gente não der amor, se a gente não der carinho, se a gente não educá-los para o mundo, o que vai acontecer? Eles vão se transformar em alguém que a gente não gosta, não é isso? E aí quando a gente voltar lá na pátria espiritual, que Deus fizer aquela pergunta: o que você fez com o filho que eu lhe emprestei? Né? Porque os filhos a gente ama, mas não é nosso, é de Deus, é um empréstimo. Então, é o mesmo cuidado que a gente tem que ter, né? Então, o nosso grãozinho de mostarda está ali. A gente está cuidando dele da mesma forma que a gente está cuidando do filho, que a gente está cuidando dos nossos dentro do nosso lar. Nosso trabalho começa pequeno. É igualzinho quando a gente começa dentro da casa espírita. A gente começa, a gente quer fazer grandes trabalhos, mas não é por aí, né? A gente tem que começar devagar, a gente tem que começar, às vezes, fazendo a limpeza, lavando o banheiro. É por aí que a gente começa. Não é querendo grandes trabalhos mediúnicos. Não. Porque na maioria das vezes a gente nem está preparado para isso. A gente primeiro tem que aprender, tem que ir se transformando, tem que ir sabendo como é que funciona, né? Esse trabalho, um dos mais importantes que eu acho na nossa transformação, é aquele que a gente faz dos samaritanos. Aquela visita que você faz. Na maioria das vezes, quando a gente vai visitar, você fala: eu vou levar uma palavra amiga, um conselho, uma prece. E simplesmente quando você chega lá, a pessoa só quer que você a ouça. Então, a maior virtude que a gente possa ter é se deixar ouvir. Porque hoje tem essa grande dificuldade. As pessoas precisam ser ouvidas, né? A gente já não tem mais essa paciência para ouvir nem as crianças, muito menos os idosos, né? Então a gente precisa ter essa paciência. A gente às vezes evita falar um bom dia na rua, fazer um cumprimento. E às vezes esse nosso bom dia pode salvar uma vida. Aquela pessoa está com ideias suicidas. Se você dá um bom dia, alguém está me percebendo. Então eu ainda faço parte desse mundo, né? Fazendo esse trabalho,
a gente está se transformando, a gente está sendo útil para alguém, para as pessoas. Quando a gente abraça alguém e você ouve, esse abraço, eu estava precisando desse abraço. Está fazendo uma diferença enorme no meu dia. Tem pessoas que não têm abraço há quanto tempo? Principalmente os idosos. Faz quanto tempo aí que às vezes não abraça um pai, uma mãe? Foi o pai, às vezes no Dia dos Pais do ano passado, no Natal, né? Ou quem disse eu te amo também, né? A gente tem que ser útil para as pessoas, principalmente para os idosos, porque eles já foram úteis para nós. É fazendo essas pequenas coisas que a gente está começando a nossa transformação. Nós estamos mostrando o valor que cada pessoa tem. Porque todas as pessoas são importantes. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada um de nós tem a sua essência. Quando Deus nos criou, Ele nos fez diferentes justamente por isso. E plantou dentro de nós a sementinha de mostarda, esperando que ela cresça, frutifique e se transforme numa árvore robusta e forte para abrigar todos os pássaros que estão ao seu redor, que vêm a fazer ninho, que precisa de abrigo, que precisa de aconchego, de conselhos, de carinho. E quando a gente cresce, a gente dá frutos que a gente produz. Quais são esses frutos que a gente pode produzir? Amor, perdão, caridade, paciência, bondade, paz, fé, alegria, mansidão, benevolência, indulgência e felicidade com os nossos. É difícil fazer isso? Não. Custa alguma coisa para a gente ter esses frutos dentro do nosso coração? Fazendo isso, a gente vai estar olhando para o tamanho do nosso grão de mostarda? Ele vai estar ainda tão pequeno como a gente imagina, tão invisível? Estaremos tendo fé no Senhor da colheita, que faz crescer e multiplicar? Esse Senhor que depositou em nós toda essa confiança? Sim, estaremos. A gente já deu o primeiro passo. Fazendo isso, a gente vai estar cultivando uma relação íntima com Deus, com Jesus. E essa intimidade que é nutrida com amor, ela vai crescendo e se fortalecendo, como o grão de mostarda dentro da terra. E aí, o que vai acontecendo? Os pássaros vão se achegando e vão se aninhando. A nossa árvore, o nosso pé de mostarda, vai estar fortalecido, vai estar se fortalecendo. A gente vai ter a fé que já nos sustenta, a nossa árvore se fortalecendo. Deus olha para a gente e vê que o nosso potencial está indo conforme Ele viu quando nos criou. Porque quando Ele nos criou, simples e ignorantes,
Ele não viu a nossa pequenez. Ele viu o nosso potencial até onde a gente podia chegar. Porque Ele não olha para a gente como a gente olha para os nossos irmãos menos esclarecidos, que a gente julga, a gente critica. Ele vê além e vai nos dando oportunidade para a gente crescer, para a gente fazer o bem, para a gente praticando a caridade, espalhando o amor, espalhando o seu evangelho. E assim a gente vai abrigando cada vez mais pessoas, cada vez mais aves. Quando a gente compra uma rosa, vocês olham para a rosa, aquele pé que ainda não floriu. Vocês só vê o pé de rosa ou vocês já veem a roseira florida? É por isso que vocês compram a rosa, a roseira, não é? Todo mundo já imagina ela florida, iluminando a casa, o ambiente. É assim que Deus vê a gente quando Ele nos cria. Pode demorar o tempo que a gente tiver que demorar, mas Ele já vê a gente lá como Cristo, porque Ele confia na gente, no nosso potencial. A gente sai um pouco da linha, a gente volta, a gente estuda, a gente faz o bem, a gente procura a casa espírita, a gente procura as outras igrejas. Às vezes sai, mas a gente está ali. E aonde é que está o reino de Deus, então? Alguém gostaria de me dizer? No Evangelho segundo o Espiritismo, podemos encontrar o tamanho da nossa fé e da nossa capacidade que a gente tem de transportar montanhas. É claro que não é transportar aquelas montanhas de pedras. Sim, as montanhas de pedras que tem dentro do nosso coração, né? Ódio, mágoas, egoísmo, porque nós somos egoístas, né? A gente não quer tudo para nós, a gente tem muito. Quando eu ganhar na Mega, eu vou dividir, eu vou fazer isso, eu vou aquilo. A gente tem 2 pés, mas quantos pares de sapato a gente tem? A gente tem um corpo, quantas roupas a gente tem? Então, quando passa a campanha do agasalho, a gente escolhe aquelas que estão mais velhas para a gente doar, né? Mas vai chegar um tempo que a gente vai dividir, né? A gente não vai doar somente aquilo que não serve mais para a gente, né? E baseado nessa fé que a gente tem em Deus, em Jesus, teve uma pessoa que não conheceu Jesus, que foi o mártir do Espiritismo. Vocês já leram Paulo e Estevão? Conhece a história de Estevão? Eu chorei muito quando eu li esse livro. É muito lindo, quem não teve a oportunidade, que leia. Estevão, ele não conheceu Jesus, mas ele tinha tanta fé nos ensinamentos de Jesus, que foi passado para ele por Pedro, pelos irmãos da Casa do Caminho, que ele foi tratado lá, né? Quem leu a história dele sabe, que ele fez milagres como nenhum outro, né? Acreditou tanto em Jesus sem ter visto, ele curava, ele pregava o Evangelho e mesmo
após ser apedrejado por Paulo, ele perdoou Paulo e abençoou a união da sua irmã com Paulo. Então, a gente precisa de exemplo maior de perdão, de fé, de acreditar em Jesus que estava lá ao seu lado de amparo? Não precisamos, né? E Abigail também nos deixa uma grande lição. Ela não chegou a se casar com Paulo. Ela adoeceu, ela estudou, ela aprendeu, ela amava Jesus e ela ainda deixou para a gente que se nós quiséssemos ajudar alguém e não tivéssemos condições, ainda teríamos o coração. O que a gente tem em nosso coração? A gente tem amor, a gente tem carinho. E tem pessoas que só necessitam disso. A gente tem o Evangelho. A gente pode ensinar. A gente pode ouvir. Então eu achei lindo esse ensinamento. Quando Estevão pregava o Evangelho, ele tinha tanta convicção dos ensinamentos que quando ele fez o primeiro milagre, ele até se assustou. Ele seguiu os preceitos de Jesus que deixou para a gente. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis fazer muito mais do que eu. A gente tem essa fé? A gente não tem ainda, mas um dia a gente vai ter, né? Mas a gente tem a capacidade. Antes do curso de oratória, eu já me imaginava fazendo palestra. Estou começando, mas é só a gente estudar, é só a gente ter Jesus no coração. A gente tem que se dedicar. Não é difícil falar de Jesus, é maravilhoso falar dos seus ensinamentos. A gente já tem tudo aqui e aqui, porque essa não é a nossa primeira existência. Nós já vivemos e ainda vamos viver, até aprendermos a amar de verdade, como Jesus nos amou, que chegou a dar a sua vida por nós. Assim como o grão de mostarda, a gente começa a nossa jornada bem pequenos, mas com o devido cuidado, a gente vai crescendo, a gente vai nos nutrindo e a gente vai se transformando e transformando todos ao nosso redor. Para fortalecer os ensinamentos do grão de mostarda, do reino de Deus, Jesus tinha mais 7 parábolas. A primeira, a do fermento. Quando nós, donas de casa, fazemos o pão, aonde é que a gente coloca o fermento? Dentro da massa. O que acontece com a massa? Ela cresce e se transforma naquele pão gigante. A segunda parábola, do semeador. Aonde que o semeador coloca a semente? Dentro da terra. Com todo cuidado, a semente germina e aí vem o nosso alimento. O trigo e o joio foi colocado, foi plantado onde? Dentro da terra. O fazendeiro
plantou o trigo, o outro fazendeiro veio e jogou o joio dentro da terra. O grão de mostarda a gente planta na horta dentro da terra. O tesouro foi escondido aonde? Dentro do campo. A sexta parábola, a pérola que o comerciante tanto queria, que vendeu todos os seus bens para adquirir a pérola. Estava onde? Dentro da ostra. E a sétima parábola, da rede e o peixe. Os pescadores jogaram a rede aonde? Para tirar o peixe para o seu sustento. Dentro do rio, do mar. Então, aonde é que está o reino de Deus? Tem uma história que eu vou contar para vocês agora. Vocês também já devem conhecer. A história do velho Simeão e o bebê Jesus. Maria estava com o bebê Jesus no templo e o velho Simeão chegou, se aproximou, pegou o bebê Jesus no colo e o questionou. Essa passagem foi narrada por Humberto de Campos, o irmão X, no livro Pontos e Contos, capítulo 25, se alguém quiser procurar. Eu vou ler aqui. Por que preferiu a palha humilde da manjedoura, onde representarás o interesse do nosso Supremo Pai? O bebê Jesus não sabia falar. Ele levantou a destra mão e batia no coração do velho Simeão. O velho Simeão não entendeu naquele momento, mas quando desencarnou, ele entendeu que aquele gesto sublime e silencioso quisera dizer que ele vinha da casa do Pai para representá-lo no coração dos homens. É lindo isso, né? Perfeito. Então, com essas 7 parábolas, com a história do menino Jesus e o velho Simeão, eu acho que deu para a gente entender aonde é que Deus plantou o seu reino em nós. Então, Jesus contou todas essas parábolas para nos ensinar aonde é que está o reino de Deus, que está dentro do nosso coração. É aonde a gente tem que se transformar. É onde que a gente tem que eliminar as mágoas, o egoísmo e plantar o amor, a caridade, a fé e ir nos transformando dia a dia. A caminhada é longa, a passos curtos, mas a gente consegue. Basta a gente ter fé em nós mesmos, porque nós temos capacidade para isso. Para contribuir com todos esses ensinamentos, a gente tem os evangelistas. Mateus, capítulo 13, 31, 32 também, que o reino de Deus pode começar pequeno, dentro de nós, mas tem o potencial de crescer além do que podemos imaginar. Confiemos. Zacarias 4:10, Deus é capaz de usar pequenas coisas e aparentemente insignificantes
para realizar grandes coisas, que a gente fala dos pequenos milagres. Lucas 8,15. Jesus nos chama a plantar a semente do Evangelho em nossos corações e na vida dos outros. É o que a gente está fazendo, né? É difícil? Não é. Prometendo que ela irá crescer e frutificar. Não frutifica, não cresce. João 15, 7 e 8. Deus promete que se permitirmos que sua palavra more em nós e a obedecermos, nós produziremos bons frutos, não é? É o nosso grão de mostarda. Ele já cresceu, ele já floriu, ele já se tornou uma árvore e a gente tem capacidade de abrigar, principalmente os nossos familiares, aqueles que necessitam. Agora eu faço um convite para vocês. Vamos ser um Paulo, um Saulo. Não nos importemos com o nosso passado. Vamos começar de agora para frente. Vamos seguir adiante. O que passou, ficou lá no passado. O que importa é quando a gente sabe da verdade, quando a gente tem o conhecimento do que a gente precisa fazer para essa transformação, para essa evolução. Então vamos mudar a nossa vida. Todo mundo sabe quem foi Paulo. Perseguiu todos os cristãos. Na entrada de Damasco, quando Jesus aparece para ele e pergunta: por que o persegues? Ele se transforma. Então nós já temos esse conhecimento. Então vamos começar. Já estamos começando, né? Então vamos transformar. Vamos fazer a nossa parte. Vamos ser um grão de mostarda em evolução. Francisco Cândido Xavier nos deixou um grande ensinamento. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, qualquer um pode começar. Todos nós podemos. Basta a gente querer e acreditar no nosso potencial que Deus colocou em nós. Madre Teresa de Calcutá também. O que eu faço é apenas uma gota de água no oceano. Mas sem ela, o oceano será menor. Que o Mestre Jesus abençoe a todos nós. Gratidão pela noite de hoje.